Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Uma grande alegria estarmos juntos novamente e para começarmos o trabalho, vamos à nossa prece. Então, fechando os nossos olhos, agradecemos a Jesus, nosso Mestre Maior, pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em seu nome para um aprendizado. Mas o aprendizado é importante quando nós raciocinamos sobre ele, quando crescemos com esse aprendizado, quando colocamos em prática e da melhor forma possível. Então, que todos nós, pensando em Jesus, nos esforcemos para aprender e colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus. Então, uma alegria estarmos reunidos, juntos, e vamos falar sobre o livro Roteiro de Emmanuel. Ele fala sobre mediunidade. Então, é importante que a gente pense rapidamente, nisso tudo para que a gente coloque em prática da melhor forma possível. A doutrina, ela sempre visou o desenvolvimento do ser em todas as áreas, da atuação humana. Então, precisamos lembrar que a evolução está em nossas mãos e que o Espiritismo pode e deve contribuir muito nesse crescimento, nessa evolução de cada um de nós. Espiritismo, ele contribui para que aprendamos a lidar com os nossos traumas do passado e do presente, a lidar com as frustrações, lidar com as nossas angústias, lidar com os nossos medos, as nossas fobias. Todos nós carregamos isso ainda dentro de nós. Então, a doutrina espírita está aí para nos ajudar com relação a isso, a compreender qual o desenvolvimento que podemos e devemos imprimir em nós mesmos. Como que eu vou buscar o rumo que eu preciso dar à minha vida, os caminhos a percorrer, a forma como lidar com as minhas deficiências e perceber que a vida ela é muito maior que estar neste planeta, nesta caminhada, nesse agora. A vida é muito maior do que isso. E que existe também, olha que importante, um intercâmbio valiosíssimo entre as mentes. Mentes encarnadas e desencarnadas também. E que esse intercâmbio propicia valiosa oportunidade de aprendizado. A mediunidade, quanta riqueza ela nos trouxe, nos traz e nos trará. Então, Emmanuel, no capítulo 36 do livro Roteiro, ele nos passa as seguintes orientações com relação à mediunidade. Vamos lá. Então, vou ler alguns trechinhos dessa lição 36 e vamos fazer um rápido comentário, porque o assunto é meio extenso, tá? Vamos lá. Emmanuel diz assim: tentando definir a mediunidade, podemos ainda interpretá-la como sendo a capacidade de fazer-se alguém intermediário entre pessoas e regiões distantes. E assim, como existem agentes de variada espécie para variados assuntos na vida humana, temos medianeiros médiuns, de especialidades múltiplas para a vida espiritual. Vamos lá entender o que Emmanuel nos colocou nesse pequeno trecho desse capítulo 36. Precisamos sair do entendimento que a utilização da mediunidade se restringe a atividades dentro de um centro espírita, trabalhar na desobsessão, na comunicação ostensiva. Mediunidade vai muito além. Nós vivemos a mediunidade a cada instante do nosso dia a dia. Vemos, por exemplo, a intuição. Daí
ela falando conosco, nos orientando, nos trazendo mensagens. É uma ligação de pensamento a pensamento, do comunicante ao médium. E a mediunidade, vamos pensar, ela não é exclusividade dos encarnados. Não, não. Dos espíritas também não. Nós vamos ver, por exemplo, na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, não havia doutrina espírita, mas a mediunidade ali, presente, atuante. Então ela não é propriedade dos espíritas, não. Da doutrina espírita, não. Não é exclusividade de quando estamos num corpo físico, também não. A mediunidade está sempre conosco, onde estivermos. É ligação de pensamento a pensamento. Se eu estou lá distante, muito distante, meu pensamento ele se liga a algum pensamento em algum outro local. Então, a mediunidade está sempre atuando porque é pensamento a pensamento. E isso nos mostra o quanto é importante mantermos pensamentos elevados. Quanto mais elevado esse pensamento, menos acesso a mim terão os espíritos inferiores. Por quê? Porque meu pensamento está mais elevado. Quanto mais desenvolvido, quanto mais sereno, quanto mais equilibrado, menos esses espíritos imperfeitos, ainda tão imperfeitos, estarão ao meu lado, atrapalhando a minha jornada evolutiva. Nós sabemos, que o negativismo, o pessimismo, o desânimo, nessa caminhada humana, nesse mundo tão conturbado, aparece com tanta frequência. O pessimismo nos faz ver sempre aquilo que parece que não vai dar certo. Eu sou pessimista, isso aí não vai dar certo, né? Então, fomos, ou estamos, né, habituados a fazer isso. Não vai dar certo, eu sou pessimista, já vi que isso não deu certo com fulano. Isso é herança do passado. Por isso, o combate tem que ser diário, ininterrupto, sem tréguas. Então a mediunidade, aqui para nós, na Terra, é desafiadora. Estamos aqui encarnados e precisamos lidar, em primeiro lugar, com o próprio eu. E não é fácil lidar com os meus problemas, minhas deficiências, minhas dificuldades. É mais fácil convidar o outro à transformação do que eu querer me transformar, né? Então, muitas vezes, saindo do imediatismo, temos que sair desse imediatismo e procurar soluções mais definitivas. Mas as coisas parecem que não são tão fáceis, né? Tudo é tão difícil. Pensamento negativo, pessimista. Então, como o nosso pensamento pode interferir nos outros, o deles também interfere em mim. Tudo é um conjunto. O equilíbrio, por aqui então, não é fácil. Aqui na Terra não é fácil. Eu já tenho as minhas dificuldades, minhas deficiências, minhas dores e junto tudo isso com o que o outro tem. Então aí aumenta o meu medo, a minha insegurança, a minha dor e o desequilíbrio tende sempre a aumentar. Esse é o grande desafio que vivemos juntos, de lidarmos com aqueles que são diferentes de nós. E na mediunidade, né, não é diferente. O espírito que se comunica conosco, ele é diferente. Então, por isso, nessas dificuldades que encontramos na Terra, é por isso que a vida aqui é uma grande escola, onde a cada dia vamos escrevendo novas páginas e aquilo que for colocado nessas páginas depende exclusivamente de mim. Você depende exclusivamente de você. É você o dono dessas páginas que serão escritas. Vamos continuar com o que Emmanuel diz. Ele fala assim: informados hoje de que a morte física não expressa sublimação, ninguém vira santo em razão da morte física, a perda do corpo.
Não podemos, assim, admitir que o desenvolvimento das faculdades psíquicas constitua só por si credencial de superioridade. Tem gente que diz, fulano morreu, nossa, ele era tão bom, agora ele está descansando, não está nada. Ele continua sendo o que era. Então, ser médium simplesmente não significa superioridade, de forma nenhuma. Mediunidade é uma oportunidade de trabalho, é um convite a esse trabalho. Os dons não representam nenhum privilégio. Ah, ele é privilegiado, ele é médium. É nada, não é privilégio nenhum, porque nós somos amados por Deus, independente de sermos ou não grandes médiuns. Ele nos ama da mesma forma. Infelizmente, quantos médiuns utilizaram e utilizam a mediunidade para coisas equivocadas? Quantos tiveram a oportunidade do bom trabalho e não aproveitaram? Jogaram essa oportunidade fora, né? Desertaram desse maravilhoso trabalho que a mediunidade lhe dava a oportunidade. Então, a rigor, todos somos médiuns. Falamos da intuição. Está aí presente em nós no dia a dia. Todos somos médiuns. A nossa mediunidade também deve buscar a evolução. Ela vai crescendo, aprendendo, se aperfeiçoando. Nós vamos estudando, servindo. Mas precisamos vencer o nosso maior inimigo. Nós mesmos. Em razão desse orgulho que está aqui dentro, da vaidade, do egoísmo. Precisamos ir destravando tudo isso para progredirmos. Olha que trabalho nós temos, hein? Continua Emmanuel. Daí o imperativo de fixarmos no aprimoramento pessoal, reforma íntima, crescimento, condição primária do êxito em qualquer tarefa do intercâmbio. Ele fala do aprimoramento pessoal para que essa tarefa do intercâmbio seja melhor, né? Então, nós temos que acreditar que os espíritos, eles se modificaram, tal. Eu estou esperando que o espírito venha, que me traga uma mensagem, que eu possa fazer, por exemplo, uma palestra sem me preparar, porque o espírito vem e vai ditar. Não, de forma nenhuma. Ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, né? Eu, como médium, tenho que fazer a minha parte. Que parte? Eu tenho que ler, estudar, mudar meus hábitos, amar mais, servir mais, perdoar mais, sorrir mais, abraçar mais, para ser um bom médium. E assim como ninguém é perfeito, e todos estamos na busca da perfeição, devemos continuar sempre nessa busca, nessa luta, né? Tentando melhorar aquilo que trazemos aqui dentro, que ainda não está bom, não. Por isso que Kardec disse, reconhece-se o espírita pelo esforço que empreende para domar as suas más tendências. Domar, se é domar é porque ela está aqui dentro, né? Então, o bom médium, ele é humano, ele é fraterno, acolhedor, amigo. E temos que aprender a ser assim, mudando esse nosso interior, às vezes, tão azedo. Continua Emmanuel. Aqui encontramos clarividentes notáveis e além somos defrontados por excelentes médiuns falantes. Mas se aquele que vê não possui discernimento para o esforço de seleção, separar aquilo que vê, aquilo que interessa, né, transmitir, e se aquele que se faz portador do verbo, do falar, não consegue auxiliar a obra de esclarecimento construtivo, o trabalho de transmissão dessa comunicação sofre naturalmente
consideráveis prejuízos, desajudando ao invés de ajudar. A mediunidade tem que ajudar, não atrapalhar. Existem mediunidades que acabam gerando ao médium dores, perturbação, desequilíbrio, mas também dor, perturbação e desequilíbrio naqueles que estão para receber a mensagem, que recebem a mensagem. Então, é preciso analisar, ponderar, medir. Mediunidade é coisa séria, nada de brincar. Daí a necessidade de sabermos o que estamos fazendo. É a questão do estudo, do aperfeiçoamento. Continua Emmanuel. Nesse sentido, somos obrigados a reconhecer que o espírito do cristianismo, isso aqui é profundo, tem que reconhecer que o espírito do cristianismo jamais foi alterado em sua pureza essencial, nunca foi alterado. Mas representantes ou medianeiros deles, no curso dos séculos, impuseram-lhe cultos, interpretações, aspectos e atividades simplesmente artificiais. Então, a mensagem do Cristo, ela não foi modificada, ela está aí, né? Mas na caminhada dos séculos, os medianeiros, os médiuns que cuidaram de trazer a mensagem até agora, por exemplo, os da igreja, né? Sobretudo o quarto século. Esses medianeiros, esses médiuns, acabaram imputando a mensagem de Jesus, cultos, interpretações, coisas que não eram da mensagem do Mestre. Então nós temos que lembrar que a mediunidade está sempre ativa em nós. No passado, tantas coisas foram enxertadas no cristianismo em razão, por exemplo, de sede de poder, interesses outros, que ficou alterando um pouquinho da pureza da mensagem do Mestre. Tanto que surgiram guerras, as cruzadas, a Inquisição, né? Tantas coisas que foram colocadas, julgamentos. E isso foi obra dos representantes do cristianismo que também, pela mediunidade, foram colocando isso aí, sem grandes conhecimentos, sem grande raciocínio, sem grandes interpretações. Então, isso foi mal. Onde existe o homem, corre-se o risco de ter essas disfunções. Mas e no cristianismo? A essência do cristianismo foi mantida, inalterada. Então, se olharmos na Bíblia, Velho, Novo Testamento, Jesus continua falando de amar o próximo, humildade, perdoar, compreender as aflições. Isso não foi alterado, mas coisas foram enxertadas por uma mediunidade que não soube criticar, porque o homem não conhecia a época, tá? Então, olha a preocupação. Mas nada de temor, porque Jesus prometeu a vinda do Consolador. E o Consolador que viria no seu tempo certo para que nós pudéssemos resgatar tantas coisas que acabaram se perdendo ao longo desse tempo. Resgatamos, por exemplo, a esperança no futuro, resgatamos a reencarnação que foi tirada, não podemos esquecer a vida cristã para o mundo, não para a igreja, dentro de uma igreja, de um templo, de um centro. Jesus veio para o mundo. É isso que nós temos que entender. Continua Emmanuel. O médium de agora deve exprimir-se em mais altos níveis. Acham-se frente a frente dois grandes grupos da humanidade, os encarnados e os desencarnados. E em ambos persistem altos e baixos com relação ao mundo moral. Se o intermediário entre eles não se aperfeiçoa convenientemente, permanece na posição de aprendiz retardado, por tempo indefinível, nas letras iniciantes, quando lhe constitui obrigação avançar sempre na direção da sabedoria. Então, melhor trabalho pede sempre melhor profissional, especializado, preparado, que entende a tarefa a ser feita.
O médico que se formou há 30 anos atrás tem que estar se atualizando. Novas técnicas, novos instrumentos, novas máquinas. Então, é preciso compreender a amplitude desse trabalho. E isso acontece com o médium. Precisa compreender bem essa sua tarefa. Na espiritualidade, não são todos iguais em condições morais. Então, temos que lembrar da escala espírita para entendermos que a espiritualidade que se comunica conosco não é do mesmo tipo, do mesmo grau de avanço. Seguindo Emmanuel, ele diz: o artista é o representante da música. E aqui ele se reporta ao espírito que está se comunicando. O violino é um instrumento, ele se reporta ao médium. Mas se o violino aparece irremediavelmente desajustado, como revelar-se o portador da melodia? É uma bela comparação, né? Tem belos artistas ou espíritos grandiosos, elevados, que precisam se comunicar. Entretanto, esse belo artista, esse espírito maravilhoso, ele encontra num médium falho o violino desafinado. E aí, como é que fica? A mensagem vai ficar toda estranha, toda atrapalhada, porque o violino está desafinado. Olha, outro exemplo de Emmanuel. Vamos aqui às palavras dele. A força elétrica é o reservatório de poder. A força elétrica. A lâmpada é o recipiente da manifestação luminosa. Mas se a lâmpada estiver quebrada, como aproveitar a energia para expulsar a treva? Exemplo maravilhoso, né? Quantos ensinamentos do alto são preparados? Quanto socorro está aí se oferecendo para nós? Quanto consolo poderia chegar no nosso meio? Né? Mas a lâmpada não acende, o médium não acende. Né? E aí, quantas trevas foram expulsadas? Às vezes não conseguimos expulsar trevas, porque não conseguimos auxiliar a espalhar as luzes. Olha a importância do médium. Segue Emmanuel. Ele diz assim: o benfeitor espiritual é o mensageiro da perfeição e da beleza. A espiritualidade maior. O homem é o veículo de sua presença e intervenção. Então a espiritualidade precisa se manifestar. O homem, o médium, ele é o veículo, né? Todavia, se o homem está mergulhado no desespero ou no desalento, na indisciplina ou no abuso, como desempenhar a função de refletor dos emissários divinos? Eles precisam se manifestar, mas o intermediário está todo atrapalhado. Que belo exemplo, né? O espírito elevado quer transmitir e de repente ele se depara com uma pessoa desequilibrada, perturbada, indisciplinada, e a mensagem se perdeu. Lamentável, né? Tinha tanto consolo, tinha tanto ensinamento. Segue Emmanuel. Há muita gente que se reporta ao automatismo e à inconsciência nos estudos da mediunidade, perfeitamente cabíveis no círculo dos fenômenos. Mas no exercício da mediunidade, não. Não podemos esquecer, entretanto, que o serviço de elevação exige esforço e boa vontade, vigilância e compreensão daquele que o executa. Tem que estar preparado, a fim de que a tarefa espiritual se sustente em voo ascensional para os cimos da vida, para o alto. Então, há os médiuns que não levam a sério a necessidade do estudo. Nós sabemos, né? Muitas vezes o médium diz: não, eu tenho a mediunidade, quero trabalhar. Não, você tem que estudar, tem que conhecer. Porque fazem as coisas, muitas vezes, de modo automático. Há aqueles que chegam para o trabalho dentro de uma casa espírita como um trabalhador numa indústria, numa empresa.
Aquele que vai lá para marcar o ponto. Eu sou o médico, vim aqui marcar o ponto. E de repente ele trabalha olhando o relógio. Meu Deus, eu tenho que sair, eu tenho que ir embora. E esquece o amor, que é o que deve mover o médium nessa tarefa, nessa ligação, nessa preparação. Então, é preciso responsabilidade, colocar amor naquilo que faz. Vamos ainda a Emmanuel. Por esse motivo, quem se dispõe a cooperar em semelhante ministério, mediunidade, precisará buscar no bem a sua própria razão de ser. No bem. Amando, arrancamos no caminho as mais belas notas de simpatia e fraternidade, que constituem vibrações positivas de auxílio e apoio na edificação que nos compete efetuar. A bondade e o entendimento para com todos representam o roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos de que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores em marcha para a consciência cósmica. Então, para executar de forma responsável, séria, correta a sua mediunidade, é preciso procurar no bem a sua forma de viver. Não dá para viver no mal e querer praticar uma boa mediunidade. Então é procurar no bem a forma de viver, modificar-se. É que é questão da reforma íntima. A vida digna, operosa, amorosa, traz vibrações positivas que o portador, nesse trabalho, compete fazer. Ah, como somos ajudados na mediunidade pelo amor das pessoas. A bondade nesses atos e a compreensão quanto ao semelhante, sem críticas, condenações, julgamentos, permite ao médium um crescimento que o aproxima dos bons espíritos. Nada de ficar avaliando, condenando, né? Assim, será cada vez mais ele, médium, auxiliado em seu trabalho em razão da sintonia com a espiritualidade mais alta. E terminando, vamos ver o finalzinho do que Emmanuel nos traz. Prestem bem atenção. Não há bom médio sem homem bom. Não pode ser um bom médio e um homem mau. Não há manifestação de grandeza do céu no mundo sem grandes almas encarnadas na terra. Aqueles que servem de intermediários, que trabalham de uma forma decidida, amorosa. Continua Emmanuel para encerrar. Em razão disso, acreditamos que só existe verdadeiro e proveitoso desenvolvimento psíquico se estarmos aprendendo a estudar e servir. Então, resumindo, a condição do bom médium depende da qualidade do homem. Se não é bom, o médium vai ser complicado. Grandes manifestações do alto vêm de grandes almas desencarnadas. Então, para que o médium se sintonize com essas almas, é necessário que ele estude, compreenda, se modifique, sirva sempre na direção do bem, do amor, do serviço sincero. Maravilhosa, né? Maravilhoso esse ensinamento de Emmanuel. Então, vamos pensar muito, refletir muito a respeito disso. Combinado? E vamos encerrar com a nossa prece. Fechando os nossos olhos, em sintonia com Jesus, agradecemos sempre a oportunidade do bom trabalho, porque o bom trabalho vai nos pedir para sermos bons, para executarmos esse bom trabalho com amor, com carinho, de uma forma decidida a fazer sempre o melhor, para que o nosso irmão possa ser
atendido nas suas necessidades. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a vocês, amigos do Antônio de Oliveira, e uma grande alegria estarmos juntos. Fiquemos todos na paz de Deus. Grande abraço, pessoal.